Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Em edição especial de A Voz do Brasil, na apresentação, eu, Mariana Jungmann, do Rio de Janeiro. E de Brasília, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos. Segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Brasil lança proposta em encontro do G20, que reúne líderes das maiores economias do mundo. E já conta com 148 adesões, incluindo 82 países. Presidente Lula pede união para acabar com a fome no planeta. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Você vai saber mais sobre as ações do Brasil no combate à fome e à pobreza com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. E ainda em reunião do G20, presidente Lula defende taxação dos super ricos para enfrentar desafios sociais e ambientais. O mundo voltou a crescer, mas a riqueza gerada não chegou aos mais necessitados. E destaca que a estabilidade mundial depende de instituições internacionais mais representativas. E você pode acompanhar a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Olá, boa noite, Luciano. O Brasil lançou hoje a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Mais de 80 países já aderiram à iniciativa proposta pelo país. E quem tem as informações sobre a cúpula no Rio de Janeiro é Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Agora sim, oi, boa noite, Luciana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Eu converso com vocês diretamente do nosso estúdio de vidro, montado na varanda do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Dentro do museu, pessoal, estiveram reunidos hoje os líderes das maiores economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o da China, Xi Jinping, o da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, líderes do mundo árabe também. Isso sem contar os demais convidados, que chegam a um total de 40 chefes de nações por aqui. Foi nesse lugar de poder que o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome. A ideia é canalizar conhecimento e financiamento direcionados para um objetivo: combater a fome e a miséria no mundo. Por isso, essa aliança reúne governos de países, mas também bancos internacionais, organismos como a ONU e instituições filantrópicas. A ideia é compartilhar experiências de sucesso, como Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos e a Merenda Escolar brasileiros, e conseguir que os mais ricos financiem essas ações em localidades onde falta comida no prato. Vamos ouvir um trecho do que o presidente disse hoje no lançamento da aliança. O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Também responde por 75% dos 32 trilhões de dólares do comércio de bens e serviços e 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Mariana, você mencionou os programas sociais brasileiros. A ideia, então, é levar essa experiência para outros países? É isso, Luciano. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, inclusive, falou sobre isso aqui hoje. Ele disse que essa colaboração está acontecendo especialmente no que se refere à alimentação escolar e no modelo do CAD único, o cadastro único de programas sociais que nós temos. Vamos ouvir o que ele disse aqui hoje. Nesse instante, nós estamos colaborando com 19 países sobre o modelo do cadastro social brasileiro. Estamos colaborando com 43 países
junto com o Ministério da Educação, FNDE, e junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a proposta da alimentação escolar, integrada à política de combate à desnutrição e à fome, e ainda com produção de alimentos saudáveis com agricultura familiar. Pois é, nós ouvimos aí o ministro Wellington Dias falando sobre a produção de alimentos saudáveis para programas como o da merenda escolar. E eu tenho aqui no estúdio da Voz do Brasil comigo, no G20, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para a gente conversar justamente sobre o papel dos pequenos agricultores no combate à fome no Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana, Luciano. Boa noite, Brasil. Os agricultores familiares, eles são a solução para resolver a produção de alimentos da cultura alimentar do nosso povo. Aqueles alimentos que vão na mesa do povo. Por isso que o Brasil tem políticas muito bem sucedidas. Tem um programa de aquisição de alimentos que ajuda o agricultor a organizar o seu orçamento. Compra do agricultor e doa nas comunidades com insegurança alimentar. Tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que toda a cidade brasileira, a alimentação das crianças, 30% no mínimo vem da agricultura familiar. Tem também um programa de compras institucionais, hospitais, forças armadas, universidades, que tem que comprar 30% da agricultura familiar. Isso garante o crescimento da produção de alimentos pela agricultura familiar. Também tem um programa muito importante de financiamento, que é o PRONAF. Os juros do PRONAF, enquanto os juros no mercado são de 11,50, aqui na agricultura familiar, para a produção de alimentos, os juros é de 3%. Para alimentos orgânicos, 2%. Para mecanização, 2,5%. Então, há um subsídio nos juros. Então, tanto o programa de compras, quanto o programa de financiamento, de reforma agrária, e também o programa de assistência técnica e extensão rural, que envolve a Embrapa, que envolve as universidades, institutos federais e as EMATER estaduais, esses programas ajudam a aumentar a produção de alimentos, baratear o custo dos alimentos e produzir aqueles alimentos que o povo gosta culturalmente. E essa experiência é que aqui no Brasil vem dando certo, tanto que foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome nesse governo do presidente Lula, e nós queremos também concluir esse trabalho no Brasil, baratear e criar um ambiente muito sustentável de barateamento da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, ajudar o mundo. Você imagina, Mariana, a gente poder viver num tempo que a gente possa dizer que essa aliança global conseguiu envolver o mundo inteiro para tirar o mundo inteiro do mapa da fome? O senhor sabe, ministro, que a nossa experiência com a merenda escolar é uma das que a gente mais está levando para o mundo, e o programa de aquisição de alimentos tem também essa função de comprar lá do agricultor familiar para destinar para a merenda escolar. A gente tem, Ele ministro... destina para as comunidades com insegurança alimentar. Sim. A merenda compra do agricultor familiar e destina a merenda escolar, mas o PA compra do agricultor familiar e destina às comunidades com insegurança alimentar, aos asilos, a quem trabalha com quem está com situação de insegurança alimentar, ou mesmo agora para as cozinhas comunitárias. O senhor sabe que, então, eu ia mostrar para o senhor que a gente tem aqui o depoimento da Vilma Pereira, que ela é cozinheira em uma escola na área rural de Brasília, e ela falou um pouco de como que é essa relação das crianças com esse alimento. Vamos ouvir o que a Vilma tem a dizer. Então a gente procura assim, ajudar no alimento saudável para nossas crianças. Elas precisam bastante desses cuidados. Eles não têm essa alimentação totalmente todos os dias em suas casas, né? Às vezes os alunos chegam, tia, hoje eu vim só para comer. Teve um aluno até um dia que chegou assim, ai tia, eu tô com tanta fome hoje que eu não estava enxergando a minha prova. É justamente sobre isso, né, ministro? É isso, é fazer com que as nossas crianças cresçam se alimentando bem, com alimentos saudáveis, isso é, orgânicos, alimentos de qualidade na mesa do povo, frescos na mesa do povo, senão as pessoas passam a comer produtos que não alimentam.
ultraprocessados. Lá no nosso estúdio em Brasília, o Luciano e a Luciana também tem uma pergunta para o senhor. Ministro, aqui a gente estava falando sobre o programa de aquisição de alimentos, o PA, e a gente também tem os depoimentos de agricultoras familiares que participam da iniciativa. Vamos ouvir? Está trazendo alimento para as famílias, né? Isso é muito importante, gratificante para nós. Imagine os moradores de rua, imagine as pessoas das escolas, imagine associações, pessoas que têm alguma instituição que trabalha com crianças, com pessoas doentes, receber um produto desse. O programa, ministro, ele ajuda as comunidades vulneráveis, mas também os agricultores, e ele estimula a economia local também, ministro? Ele estimula porque o que acontece? Você compra daquele agricultor na cidade e aquele dinheiro circula ali na cidade mesmo, porque essa pessoa vai usar aquele dinheiro para comprar no comércio local. E o alimento também serve para a comunidade local, alimentando bem adequadamente. Vejam, a questão da mulher grávida. Eu tenho uma filha grávida, tenho 2 filhas grávidas. Uma delas me disse: pai, eu estou grávida, eu tenho uma fome de leoa. Eu posso comer, imagina a pessoa que não pode. Então, a segurança alimentar é decisiva. E o PA, ele ajuda a circular o dinheiro no município e circular o alimento no município. E aqui nos encontros do G20, nos encontros que o senhor teve aqui ao longo do dia hoje, houve interesse dos demais países nesse tipo de programa? Muito, muito. Vários presidentes da República me perguntaram se a gente podia visitar e se os funcionários desses países podiam visitar o Brasil para conhecer melhor os programas, para a gente fazer convênios. Tá certo. Ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigada, ministro, por estar conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil no G20. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Obrigado, Brasil. Luciana. Mariana, olha, agora o Brasil selecionou 2 outros temas como prioritários para a nossa presidência no G20. Reforma da governança global e sustentabilidade. Eles já entraram em debate? Luciano, a parte sobre mudanças climáticas vai ser discutida melhor amanhã. Hoje, à tarde, a governança global entrou em pauta. O Brasil defende uma reforma em várias instituições que têm poder decisório sobre assuntos que interessam ao mundo todo. A maior parte desses organismos, como a ONU, foram criados no século XX, em uma época em que vários países que existem atualmente ainda eram colônias ou protetorados de outras potências. E o que o governo brasileiro vem defendendo é que é preciso criar um sistema mais inclusivo para os países do sul do mundo e que reflita melhor os interesses de todos. Hoje o presidente Lula defendeu essas reformas e também um acordo para a taxação dos chamados super ricos, que poderia ajudar a financiar inclusive o enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas entre os países mais pobres. Vamos ouvir o que o presidente disse. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A estabilidade mundial depende de instituições mais representativas. A pluralidade de vozes funciona como vetor de equilíbrio. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou um colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. Mariana, antes da gente acabar, eu queria que você falasse sobre essa iniciativa brasileira que foi o G20 Social, que foi encerrado no fim de semana. Luciana, o encontro dos movimentos sociais aqui no Rio de Janeiro resultou em um documento que foi entregue ao presidente Lula e foi trazido aqui para a cúpula dos líderes do G20 também hoje. Essa carta traz uma série de demandas sociais sobre temas como habitação, educação, direitos básicos, inclusive sobre direitos nas cidades. No domingo, o presidente Lula também se encontrou com prefeitos de várias cidades do mundo e discutiu o impacto dessas políticas sociais que a gente vem falando aqui e também das mudanças climáticas sobre essas cidades. Luciano e Luciana, com vocês. Obrigado, Mariana Jungmann, aqui direto do estúdio da Voz do Brasil, no Rio de Janeiro.
E no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou um memorando com a Argentina para viabilizar a exportação de gás natural de lá para o Brasil. A estimativa é de que, a partir do ano que vem, o Brasil já esteja importando 2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Até 2030, esse valor pode chegar a 30 milhões. De acordo com o ministro Alexandre Silveira, o aumento da oferta de gás natural para o Brasil atinge diversos setores importantes para a economia. Nós sabemos da importância do gás para reindustrializar o Brasil, para a segurança alimentar do Brasil, que amplia a competitividade, amplia e cria a oportunidade dos consumidores de gás, principalmente autointensivos, a indústria da cerâmica, a indústria do vidro, a indústria petroquímica, a indústria química. O governo revisou para cima a previsão de crescimento para o país este ano. O PIB, nosso Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços, deve fechar 2024 com a alta de 3,3%. A expectativa de inflação também subiu, mas segue dentro da meta do governo. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país, cresça mais neste ano. Segundo o boletim macrofiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a expectativa é que, em vez de 3,2%, o PIB cresça 3,3% em 2024. Isso ocorreu por causa de um aumento na expectativa do PIB registrado no terceiro trimestre. O secretário de Política Econômica do Ministério, Guilherme Neto, destaca as novas previsões de crescimento. No Brasil, nós temos expectativas crescentes para o PIB e mercado de trabalho e crédito seguem de uma maneira positiva. Os indicadores coincidentes, então, eles sugerem um crescimento no terceiro trimestre, ainda que em ritmo inferior ao do segundo trimestre, mas um crescimento bastante sustentado e robusto no terceiro trimestre. A economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, fala sobre o significado desse aumento no PIB. Isso significa para a vida nossa diária que nós estamos com uma atividade econômica melhor. Lembrando que nós estamos com uma desocupação muito baixa, isso é um resultado muito importante porque a gente espera que isso traga mais emprego e renda para a população. O governo federal também revisou a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o indicador da inflação do país. Em vez de 4,25%, a projeção agora é que a inflação fique em 4,4%. Isso se dá por causa dos fortes eventos climáticos que atingiram o país, como as chuvas no Rio Grande do Sul e as secas e queimadas. A oscilação do dólar também impacta nesse resultado. A equipe econômica destacou, no entanto, que o índice ainda está dentro da meta estabelecida pelo governo federal, de inflação de até 4,5% neste ano. Reportagem, Márcia Fernandes. Moradores das regiões Sul e Sudeste vão receber alertas automáticos da Defesa Civil pelo celular a partir de dezembro. As mensagens serão para informar sobre desastres e eventos extremos, como incêndios e inundações. O objetivo é agilizar a comunicação para proteger a população e salvar vidas. O novo sistema foi criado para avisar a população sobre desastres naturais, como enchentes, tempestades, deslizamentos e outros tipos de emergência. Com a ampliação do Defesa Civil Alerta, moradores dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão receber mensagens e avisos sonoros na tela do celular, interrompendo qualquer conteúdo em uso e mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. A expansão do sistema foi anunciada nesta segunda-feira pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e inclui uma fase de testes ainda no mês de novembro, como explicou o ministro interino da pasta, Valder Ribeiro. Nós já começamos um piloto em agosto, estamos dando continuidade a essa agenda agora, começando no dia 30 de novembro no Rio Grande do Sul, em 36 municípios. No dia 1º de dezembro,
nós faremos o teste em Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois, no dia 4 de dezembro, a gente anunciar a operação no sul e sudeste do Brasil para 113 milhões de habitantes. De acordo com a superintendente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Suzana Rodrigues, os alertas serão enviados de forma automática para os municípios em áreas de risco e que tenham cobertura de rede 4G ou 5G. Desde que haja antenas 4G, 5G e a população também tenha telefones com esse tipo de tecnologia, eles vão receber esses alertas independentemente de qualquer tipo de cadastro prévio. Por isso ele é mais eficiente para salvar vidas. Em 2025, o sistema deve estar operando em todo o país. Reportagem Jéssica Gonçalves. Um pedacinho do Brasil no Azerbaijão. A COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está acontecendo na capital Baku, tem espaços exclusivamente brasileiros, como conta a repórter Gabriela Noronha. O movimento Amazônia de Pé reúne pessoas de norte a sul do país com o objetivo de proteger a biodiversidade, as populações, as culturas e as ancestralidades amazônicas, promovendo atividades como oficinas, shows, aulas. Karina Penha, coordenadora do movimento e uma das participantes brasileiras na COP29 e no Pavilhão Brasil, representou a força das periferias amazônidas. A maranhense falou sobre a importância de participar de um evento como esse. Eu acredito muito que o que a gente faz aqui é o resultado do que a gente está fazendo no Brasil, né? Então, o que a gente faz aqui ecoa dentro das negociações também. A gente consiga, de certa forma, influenciar as negociações como estão sendo feitas, né? O Pavilhão Brasil foi construído na área da COP29 para refletir a natureza, os povos e a diversidade do país. O espaço é coordenado pela Apex Brasil em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Itamaraty, e a ideia é promover os debates paralelos às negociações diplomáticas, além de incentivar a participação social, como explica Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. O propósito nosso é exatamente que aconteça o que? Fazer uma discussão nessa agenda de enfrentamento de crise climática. Na COP29, o país ainda possui outro ambiente de divulgação. É o Casa Brasil, montado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae. O estande está promovendo a COP30, que será realizada em 2025 em Belém, no Pará. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. Começou hoje em Belém, no Pará, mais uma rodada do Exporta Mais Amazônia. O programa da Apex Brasil incentiva compradores internacionais a fazerem negócios com empresas da região amazônica. Foram selecionadas 36 empresas dos segmentos de castanhas, temperos e açaí da região, que vão expor seus produtos para 15 compradores internacionais de 12 países. Além disso, o programa vai levar aos estrangeiros para verem de perto a produção local de cada cultura. É mais uma iniciativa para fomentar o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Na primeira rodada do programa, em 2023, foram gerados mais de 50 milhões de reais em negócios. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Da Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue nas sedes da EBC ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. A primeira semana da operação de desintrusão da terra indígena Munducuru, no Pará, resultou em 32 milhões de reais de prejuízo ao garimpo ilegal. Além de autuações, embargos, multas e apreensão de mais de 100 mil litros de combustíveis. A operação, coordenada pela Casa Civil, ocorreu entre 10 e 16 de novembro, envolvendo 20 órgãos federais. O objetivo é proteger o território indígena e as riquezas naturais da região, fundamentais para a subsistência dos povos originários. E essas foram as
as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que Estado não tem de indenizar candidato por adiamento de concurso em pandemia. Superior Tribunal de Justiça define que medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem prazo determinado. 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que cabe indenização em acidente que deixou o eletricista paraplégico. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, reafirmou o entendimento de que o Estado não tem o dever de indenizar candidato pelo adiamento de prova de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia da Covid-19. O STF já tinha entendimento sobre a matéria, mas agora a decisão tem repercussão geral e deve ser aplicada a todos os casos semelhantes em andamento na Justiça. A ação foi apresentada por um candidato inscrito no concurso da Polícia Civil do Paraná, após o cancelamento da prova devido à pandemia. O caso chegou ao Supremo e o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, frisou que motivos de biossegurança relacionados à Covid impuseram o adiamento do concurso para mitigar riscos à saúde coletiva. Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade de uma lei do Estado do Espírito Santo que estabeleceu prazo máximo de 30 minutos para atendimento ao público em cartórios. A decisão unânime foi dada durante o julgamento de uma ação apresentada pelo governador do Estado, Marcelo Della Libera. Segundo o relator ministro Alexandre de Moraes, o prazo é razoável e promove o princípio da eficiência, garantindo melhores condições para quem utiliza os serviços cartorários. O ministro também destacou que a regra está alinhada ao objetivo da lei original, que reorganiza o funcionamento dos cartórios. Na mesma decisão, o STF considerou inconstitucional um trecho da mesma lei que equiparava escreventes juramentados a analistas judiciários especiais. De acordo com o tribunal, a medida violaria a Constituição, que exige concurso público para acesso a cargos estatutários. Superior Tribunal de Justiça define que medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem prazo certo de validade. Assim, a mulher não precisa ir ao fórum ou à delegacia para pedir a renovação. Fátima Uchoa. No voto condutor do julgamento na terceira sessão do STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz destacou que a Lei 14.550 de 2023 incluiu de forma expressa na Lei Maria da Penha a concessão das medidas protetivas de urgência e, independentemente de tipificação penal, ajuizamento de ação, existência de inquérito ou de registro de boletim de ocorrência. Com o julgamento sob o rito dos repetitivos, o entendimento do STJ fixado no tema 1249 deve ser seguido pela Justiça de primeiro e segundo graus de todo o país. Esposa e filhos devem ser indenizados após acidente que deixou eletricista paraplégico. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. O empregado sofreu um choque elétrico e caiu de uma altura de 6 metros enquanto reparava linhas e cabos de energia. Por causa das lesões e fraturas, ele ficou paraplégico. A esposa e os filhos recorreram à Justiça Trabalhista. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu o pedido da família e aumentou o valor das indenizações por dano extrapatrimonial. A decisão levou em conta o impacto do acidente na rotina familiar. Justiça Federal condena o município de Rondônia a fornecer certidão a pessoas que não forem atendidas pelo SUS. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. De acordo com a decisão, a certidão deve ter o nome da pessoa que não foi atendida, a unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento ou fornecimento de medicamentos.
No caso de descumprimento da decisão judicial, a Prefeitura e o prefeito serão multados em R$1.000 por cada vez que a certidão deixar de ser emitida. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação de novas regras para a liberação de emendas parlamentares. Comissão aprova a vinculação de recursos para a primeira infância. Senadores vão avaliar efeitos da seca no Pantanal. Boa noite. Boa noite. O Senado concluiu na tarde de hoje a votação do projeto que define regras para a liberação de emendas parlamentares. O texto base foi aprovado na semana passada, mas ficaram pendentes 4 destaques. Um deles, do senador Rogério Marinho, retirava a autorização de bloqueio das emendas parlamentares por parte do governo. A repórter Érica Christian acompanhou a votação e tem os detalhes. Na semana passada, o plenário aprovou o texto base com regras para a liberação dos recursos do orçamento que bancam obras e projetos de deputados e senadores nos estados. Os repasses estão suspensos desde agosto por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que alegou falta de transparência. Na votação desta segunda-feira, os senadores retiraram do projeto a palavra bloqueio. Segundo o líder do governo em exercício, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, essa mudança fará com que o legislativo seja o único poder fora das regras de cortes orçamentários nos momentos de dificuldade em caixa. Não é que seja melhor para o governo. Aqui, fazendo bloqueio, deve-se fazer bloqueio em todas as esferas do governo. Executivo, judiciário e legislativo. Então ficou só liberadas as emendas parlamentares. Essa situação é uma situação que eu considero de alguma forma de risco e até sensível. A outra mudança retira a destinação obrigatória de metade das emendas de comissão para a saúde. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou que essa alteração represente menos recursos para a área. Nas emendas de comissão, vai obedecer o critério da área temática de cada comissão. E no caso dos parlamentares que compõem essas comissões entenderem que é o caso de ampliar recursos para a saúde, eles poderão fazê-lo, mas não por obrigação. O projeto, que volta à Câmara dos Deputados, determina que as emendas parlamentares sejam destinadas para obras estruturantes e áreas específicas e prevê acompanhamento do Legislativo local e fiscalização do Tribunal de Contas da União. E o Senado vota nesta terça-feira o projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar o imposto de importação para medicamentos adquiridos no regime de tributação simplificada, com licença limitada a $10 mil, ou cerca de R$57 mil, para uso próprio por pessoas físicas. A proposta, já aprovada na Câmara, reúne dispositivos de medidas provisórias que previam mudanças na tributação de bens importados, mas que perderam validade. O governo editou uma portaria que mantém a isenção para medicamentos importados via remessa postal ou encomenda aérea, desde que atenda às exigências da Anvisa. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a vinculação de 25% dos recursos do Fundo da Criança e do Adolescente para a primeira infância, que é o período do nascimento aos 6 anos de idade. A proposta seguiu para a Comissão de Direitos Humanos. Repórter Bruno Lourenço. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a proposta, já votada na Câmara dos Deputados, não acarreta aumento de despesas para a União. Ela explicou que haverá apenas o direcionamento do fundo para uma política necessária. Considerando que é dever do Estado, na forma do artigo 227, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecer políticas que garantam o desenvolvimento integral das nossas crianças, é plenamente cabível vincular um percentual mínimo de recursos do FNCA a essa destinação específica, em linha com o proposto na presente proposição.
A proposta seguiu para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E uma nova lei sancionada obriga a divulgação dos censos educacionais e avaliações dos estudantes com a garantia de preservar o nome dos alunos. O objetivo é permitir o acompanhamento dos dados e evitar que informações sejam retiradas do ar, como aconteceu em 2022. Os detalhes com Marcela Cunha. A nova lei determina que o poder público deverá divulgar os dados do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior, como o Enem. Os nomes e outras informações que permitam a identificação dos estudantes serão preservados. Por sugestão do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, dar publicidade a esses dados deixou de ser uma medida optativa e passou a ser uma imposição para a União, Distrito Federal, estados e municípios, que deverão organizar e manter as informações e estatísticas educacionais. O objetivo é dar transparência e permitir o acompanhamento da evolução dos dados da educação para auxiliar a elaboração de políticas públicas, como explicou Flávio Arnes. Nós vamos chegar num ponto em que, com base nesses dados, o INEP e o MEC possam chegar no município e trabalhar junto, para mudar a realidade educacional. Olha, nessa escola, nessa comunidade indígena, para propor para o prefeito e para o município alterações. O relator, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, ajustou o texto para que informações sensíveis estejam de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A proposta surgiu para evitar que informações educacionais sejam retiradas do ar, como aconteceu em 2022, quando o INEP, vinculado ao Ministério da Educação do governo Bolsonaro, excluiu do site toda a série histórica do Censo Escolar da Educação Básica e dos microdados do Enem anteriores a 2020. A justificativa foi a necessidade de adequação à LGPD. A CPI das apostas esportivas pode votar nesta terça-feira a convocação de artistas e influenciadores digitais que promovem plataformas de apostas virtuais, incluindo Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jojo Todinho e Tiro Lipa. A reunião, marcada para as 11 horas, vai analisar 168 requerimentos, sendo 79 de convocação. A relatora, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, defende ouvir os artistas para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, sugere que Deolane Bezerra seja convocada como testemunha devido ao seu envolvimento com plataformas investigadas e a sua prisão na Operação Integração, que apura a lavagem de dinheiro em jogos ilegais. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, defendeu investigações rápidas e rigorosas sobre o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes, onde foram registradas explosões. Ela ressaltou que a violência e os ataques contra as instituições não podem, em hipótese alguma, ser normalizados. Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que o parlamento precisa refletir e agir frente aos recentes acontecimentos. Ele pediu o fim do ódio e da polarização política extrema, que, segundo ele, pode levar a episódios de convulsão social. Mourão classificou as explosões como uma ação tresloucada e isolada de um fanático que poderia ter causado a morte de pessoas inocentes. As comissões de Meio Ambiente e de Educação vão visitar o Pantanal Mato-Grossense nesta quinta-feira. Os senadores vão avaliar os efeitos da seca prolongada no bioma. Mais detalhes com o repórter César Mendes. As comissões de Meio Ambiente e de Educação avaliam in loco nesta quinta-feira os impactos da severa estiagem que atingiu o Pantanal, provocando diversos incêndios florestais na região este ano. O autor do requerimento, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou que um estudo recente do MEP Biomas apontou a redução de 61% nas áreas alagadas nos últimos 38 anos. Ele disse que entre 2019 e 2024, o fogo devastou
mais de 5,8 milhões de hectares do Pantanal, atingindo áreas que antes ficavam permanentemente molhadas. Essa diminuição das áreas alagadas está acompanhada de períodos de seca mais prolongados e cheias mais curtas, condições que têm agravado a ocorrência de incêndios intensivos. Wellington Fagundes pediu à Câmara dos Deputados rapidez na votação do Estatuto do Pantanal, aprovado em julho pelo Senado. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto em discussão parcela dívidas dos municípios e limita precatórios. Comissão aprova a regulamentação das atividades dos movimentos sociais. Deputados divergem sobre plano de segurança apresentado pelo governo. Boa noite. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, aponta a contradição entre sugestão do governo federal de criar um sistema centralizado de segurança pública, enquanto se mantém inerte no combate ao crime organizado. Para ele, a proposta usurpa dos governadores o poder de coordenar as ações eficazes de combate ao crime, impedindo estratégias regionais. Luiz Lima exalta os governadores contrários ao sistema proposto pelo governo e reclama da atuação do judiciário, que tem impedido ações policiais e libertado criminosos reincidentes. O deputado reforça a necessidade de enrijecer as penas e investir em temas como educação infantil, fortalecimento familiar e apoio religioso. Delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, elogia a chamada PEC da Segurança Pública, afirmando que a medida é uma tentativa do governo federal de integrar estados e municípios no enfrentamento à criminalidade. A deputada acredita que a ação coordenada entre as 3 esferas de poder é essencial para o sucesso das políticas de segurança. Adriana Corsi critica o governo de Goiás por, segundo ela, minimizar o problema da criminalidade no estado. A parlamentar aponta que a população goiana enfrenta altos índices de violência que, em sua visão, só podem ser combatidos com a ajuda do governo federal. Coronel Ulisses, do União do Acre, critica a proposta de emenda à Constituição que prevê ações de segurança coordenadas entre União, estados e municípios. Na concepção do congressista, a matéria representa um retrocesso no combate à criminalidade no Brasil, por contribuir, segundo ele, para o desencarceramento de presos. Coronel Ulisses também critica a existência das audiências de custódia, ato em que o acusado por um crime preso em flagrante é ouvido por um juiz a fim de julgar eventuais ilegalidades na prisão. Para ele, essas ações enfraquecem o sistema de segurança pública e produzem impunidade. Capitão Alden, do PL da Bahia, questiona a fala do ministro dos Transportes, Renan Filho, de que o Brasil se tornou uma rota ideal para o tráfico internacional de drogas devido à sua infraestrutura portuária e aeroportuária. Para o parlamentar, essa visão ignora o esforço das forças de segurança brasileiras e diz respeito aos profissionais que atuam na área. Capitão Alden cita uma visita a El Salvador, onde presenciou uma fiscalização rigorosa e uma marinha fortalecida que impedem a passagem de traficantes. Ele cobra do governo federal mais investimentos em segurança e pede respeito às autoridades brasileiras que combatem o tráfico. Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, critica a declaração de integrantes do governo de que o Brasil é uma rota atrativa para o tráfico de drogas devido à boa qualidade dos portos e aeroportos nacionais. O deputado considera a fala desastrosa, afirmando que pode ser interpretada como um incentivo à criminalidade. O delegado Fábio Costa acrescenta que vai pedir audiência na Comissão de Segurança Pública para que o Ministério dos Transportes possa esclarecer que ações estão sendo tomadas em relação ao tráfico de drogas no país. O deputado também pretende cobrar da Polícia Federal e do Ministério da Justiça um trabalho efetivo no combate ao crime organizado. Eleições. Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, agradece aos eleitores que o elegeram prefeito de Ribeirão Preto e reafirma seu compromisso em governar para todos. Ele afirma que fará uma gestão de união e harmonia, voltada para as pessoas mais humildes e para melhorias no sistema de saúde. Além disso, Ricardo Silva fala sobre o início do processo de transição de governo e menciona seu desejo de promover o desenvolvimento econômico da cidade. O futuro prefeito se compromete a trabalhar junto a entidades e lideranças locais para impulsionar o comércio, gerar empregos e desburocratizar processos em Ribeirão Preto.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, constata o compromisso do governo federal em equilibrar responsabilidade social e fiscal. Segundo ele, o que a oposição chama de gastos são, na verdade, investimentos em programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida e ações de valorização do trabalhador brasileiro. O deputado argumenta que a visão do Executivo Federal vai além do equilíbrio fiscal, focando no bem-estar da população por meio da justiça social e tributária. Bom Gás ainda critica o Congresso por não ter aprovado a taxação de grandes fortunas. De acordo com o legislador, essa ação ampliaria os recursos do SUS. A comissão aprova a exigência de personalidade jurídica para movimento social organizado. A repórter Lara Raj acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga os movimentos sociais e populares, organizados em mais de 3 estados e com destaque na imprensa, a adquirirem personalidade jurídica e se enquadrarem como organizações do terceiro setor da economia. A proposta é do deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, e outros 23 parlamentares. A ideia deles é promover a responsabilização civil e penal dos integrantes desses movimentos sociais em caso de crimes contra a vida ou propriedade praticados em nome ou defesa do movimento. No caso de responsabilização, o movimento social ou popular ficará proibido pelo prazo de 5 anos de contratar, ser contratado, utilizar espaços e recursos da administração pública. O parecer do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, foi favorável à proposta, mas ele apresentou uma nova versão do texto original. Nós do parlamento defendemos o movimento social ordeiro e pacífico, que luta verdadeiramente pelos direitos. O que nós não defendemos e não podemos permitir é aqueles que se dizem movimento social, esquartejando animal, invadindo o prédio de forma arbitrária e com violência, tocando fogo para poder assustar e ameaçar a população. Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera a proposta antidemocrática e inconstitucional, já que fere a liberdade de associação e vai dificultar a atuação de movimentos sociais e o exercício da cidadania. E a Constituição, ela é sábia. Os constituintes foram muito sábios quando inscreveram na nossa Carta Magna a liberdade de associação e, ao mesmo tempo, a garantia de que não poderá haver intervenção estatal na organização e funcionamento desses movimentos. Além disso, segundo o deputado, nem todos os movimentos sociais têm finalidade econômica, logo não podem ser enquadrados como terceiro setor da economia. A proposta segue diretamente para o Senado, se não houver recurso, para que seja votada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Meio Ambiente. O governo federal, em parceria com a ONU, lançou um pacote de investimentos de 700 milhões de reais contra crimes ambientais na Amazônia. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, explica que a medida tem como objetivo fortalecer e estruturar o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais e recuperar áreas degradadas na região amazônica. Segundo Joseildo Ramos, o programa também contempla um repasse adicional de 25 bilhões de reais para apoiar agricultores familiares que conservam a vegetação nativa. Ele vê a medida como uma forma de mitigar as mudanças climáticas e valorizar as práticas sustentáveis. Preocupada com a representação negativa do Brasil no exterior, Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, pede que o parlamento promova a imagem do país, especialmente sobre o meio ambiente. Segundo a parlamentar, é preciso enfatizar o compromisso do Brasil com a vegetação e com o cumprimento das leis ambientais. Coronel Fernanda também acusa o governo de tentar reverter o marco temporal das terras indígenas aprovado pelo Congresso. A deputada julga a ação como uma manobra para facilitar a demarcação de terras sem considerar os atuais ocupantes. Desenvolvimento Regional.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca os efeitos da seca no Rio Madeira, que, segundo ele, envolvem prejuízos aos pescadores e isolamento de comunidades indígenas que dependem do rio para transporte. Para o deputado, o auxílio pesca não é suficiente para atender às necessidades da população afetada. O parlamentar também pede urgência na pavimentação dos 400 quilômetros restantes da BR-319, que conecta Rondônia, Amazonas e Roraima. Segundo o Coronel Crisóstomo, a estrada é vital para o transporte, especialmente durante o período de seca, mas fica intransitável nas chuvas devido ao lamaçal. Comissão aprova propostas de alívio a municípios. A repórter Paula Moraes acompanhou as votações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios. A proposta reabre prazos para que prefeituras parcelem dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios municipais, valores devidos pelo poder público decorrentes de sentenças judiciais. A proposta prevê que os débitos previdenciários dos municípios poderão ser pagos em até 300 parcelas mensais, tanto com o regime geral de previdência social quanto com seus regimes próprios, conforme for o caso. O parcelamento será suspenso nas hipóteses de inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados relativo às contribuições previdenciárias. Em caso de suspensão por inadimplência, o município ficará impedido de receber transferências voluntárias da União, inclusive de emendas parlamentares, enquanto perdurar a inadimplência. Quanto aos limites para o pagamento dos precatórios, eles variam de 1% a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, a depender do estoque de precatórios devidos. A PEC prevê ainda que entre 2025 e 2030, até 25% do superávit financeiro das fontes de recursos vinculados dos fundos públicos do Poder Executivo da União, apurado ao final de cada exercício, poderão ser destinados ao financiamento reembolsável de projetos relacionados ao enfrentamento, à mitigação e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, bem como à transformação ecológica. O relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apresentou parecer favorável ao texto, porém suprimiu a previsão de que estados e municípios fizessem uma reforma da Previdência para prever, no mínimo, as mesmas regras do Serviço Público Federal. Matos considerou que essa parte violava a forma federativa do Estado. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, era um ataque aos servidores públicos. Queria instituir regras ainda mais draconianas para os regimes previdenciários municipais e estaduais, querendo impor as regras do modelo federal previdenciário. Isso, claro, fere o pacto federativo, mas, além disso, na prática, prejudicaria muito milhões de trabalhadoras e trabalhadores que já estão sofrendo com modelos previdenciários que foram recentemente reformados e que impactam diretamente na qualidade de vida, na possibilidade de ter alguma condição de vida na velhice que não seja sob o jugo da exploração do trabalho, mas sim podendo, usufruir minimamente da sua vida quando chega, enfim, na fase idosa. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia o volume de recursos repassados pela União mediante transferências constitucionais aos municípios. A PEC aumenta de 50% para 51% a porcentagem que a União entregará a estados e municípios do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. As propostas ainda precisam ser analisadas por comissões especiais formadas para esse fim. Depois precisam passar pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Previdência. Durante o 21º Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, Vicentinho, do PT de São Paulo, discutiu a união e a luta da categoria contra as mudanças na Previdência que prejudicam direitos adquiridos. Além disso, o parlamentar defendeu a aprovação de seu projeto que restabelece o pagamento integral da pensão por morte. Vicentinho também criticou os reajustes elevados nos planos de saúde para aposentados e defende uma equiparação com o índice de aumento dos benefícios. Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, defendeu mudanças no texto da proposta que regulamenta a apresentação e a execução de emendas parlamentares à LOA. Segundo ele, sem a garantia de recursos, universidades e institutos federais poderiam sofrer prejuízos em 2024 e 2025. Tadeu Venere reivindica a aprovação de projeto que descongela as promoções e progressões de servidores paralisadas desde a pandemia. O deputado esclarece que a medida vai permitir o avanço nas carreiras sem pagamentos retroativos, beneficiando áreas como educação e administração, além das já contempladas saúde e segurança pública. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comemora a presença recorde de alunos nas provas do Enem, sublinhando que os números atestam o sucesso dos programas Pé de Meia e de educação em tempo integral. Segundo a parlamentar, os avanços refletem a retomada da esperança e as lutas pela inclusão, contra o racismo e o sexismo. Érica Cocai saúda as ações administrativas e os programas sociais do governo que têm resultado na democratização do acesso às universidades, na redução da fome, na queda do desemprego e no aumento das reservas internacionais, respondendo às demandas da população. Cultura. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a cultura é uma expressão da pluralidade brasileira e um motor de desenvolvimento econômico. Neste sentido, a deputada clama que as gestões públicas vejam o segmento como uma força estratégica para a geração de renda e para o crescimento do PIB. Jandira Fegali menciona ainda a necessidade de aprovação de leis para proteger o setor cultural. Entre elas, a deputada cita a do direito autoral no streaming e da extensão do regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, o Recine. Saúde. Câmara aprova projeto que cria política nacional voltada para quem precisa de cuidados e para os cuidadores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Cuidados. O texto estabelece que o governo federal e os governos estaduais vão promover ações, inclusive com financiamento de recursos do orçamento e de outras fontes, para garantir direitos de quem recebe os cuidados, mas também os de quem cuida. Essa política é voltada para adolescentes e crianças, especialmente as pequenas, para as pessoas idosas e com deficiência que precisam de assistência e para os cuidadores, os que recebem e os que não recebem por isso. O plano prevê iniciativas como a qualificação de cuidadores não remunerados. Contempla ainda medidas para que homens dividam esse trabalho com as mulheres. Uma dessas ações previstas é o estímulo ao setor público e às empresas privadas para que adotem formas de compatibilizar o emprego com as necessidades pessoais e familiares do funcionário que tem que cuidar de alguém em casa. O projeto foi apresentado pelo governo federal e foi aprovado de maneira simbólica por deputados e deputadas de todos os partidos, sem votos contrários. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, resumiu o objetivo da proposta: garantir os direitos de quem cuida e de quem é cuidado. A atenção aos cuidados parte do entendimento de que assegurar os direitos dos indivíduos que demandam cuidado não deve resultar na perda de direitos daqueles que exercem o cuidado. Benedita da Silva argumentou que as novas formas de organização das famílias, com mais mulheres trabalhando em número menor de filhos, acabou reduzindo o número daquelas pessoas que tradicionalmente acumulavam tarefas domésticas com os cuidados, ou seja, as mulheres. Por isso é preciso uma articulação dos governos e das empresas para garantir os cuidados para quem precisa e os direitos dos cuidadores. O projeto que cria a Política Nacional de Cuidados seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Votação. Em sessão iniciada nesta tarde, o plenário da Câmara retoma a discussão sobre o projeto que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto. O texto proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões, bem como as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas. Entre outros itens que podem ser votados está o projeto que regulamenta a atuação das instituições operadoras de infraestruturas do mercado financeiro e também a criação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para organizar os cadastros estaduais, distrital e nacional de adoção. E também volta do Senado com alterações a proposta que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil.
O marco regulatório do setor vai permitir a compensação de emissões de gases do efeito estufa por meio da compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Minuto do TCU. Boa noite. Minuto do TCU. Está prorrogado até o dia 22 de novembro o prazo para participar da consulta pública sobre a elaboração do referencial da participação cidadã. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a opinião do cidadão sobre o controle de políticas públicas. A iniciativa é uma forma de incluir a sociedade nas atividades de fiscalização e controle externo. O objetivo é aumentar a transparência e a eficácia das ações de governo. A partir da consulta, será elaborado documento inédito para orientar as áreas técnicas do TCU sobre melhores formas de relacionamento com o público final. O resultado pode levar o tribunal a fazer entregas mais precisas para a sociedade. A publicação vai ser divulgada no primeiro semestre de 2025. O formulário já está disponível. Acesse em tcu.gov.br e participe. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.